Gracias por conectarte con nosotros hoy. Aquí en Horizon West Community Church somos una familia de gente real, como tú y como yo. Queremos que sepas que Dios te ama. Nos encantaría si pudieras tomar este momento para compartir este video con tu familia y amigos. Queremos que sean parte de esta maravillosa experiencia con nosotros. En este tiempo podrás recibir una palabra refrescante a tu vida a través de la música y la palabra que Dios tiene para ti en este día. Nos llena de tanta emoción ver cómo Dios da sentido a las vidas al conocer a Jesús personalmente y verlas crecer en una relación estrecha con Él nos da tanta alegría. Gracias por conectarte con nosotros hoy. Preparémonos para adorar juntos. Vamos nos colocar em pé para adorar ao nosso Senhor e vamos nos alegrar, porque esse é o dia que o Senhor fez. Es el día que hizo el Señor, amén. Deus é bom o tempo
que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não existe nome mais lindo, não existe nome mais poderoso, não existe nome mais maravilhoso. Senhor Jesus, o teu nome está acima de todo nome. Senhor Jesus, o teu nome brilha, Deus. Senhor, nós queremos declarar, ó quão lindo o seu nome é para nós. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Dejaste el cielo por salvarme. Viniste a Te adoramos, Jesus. O teu nome está acima de todo nome. E por isso nós declaramos: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, e tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. O Senhor está acima de todos. Não existe nada acima do Senhor. O Senhor reina soberanamente. E nós estamos aqui, Deus, para engrandecer o Teu nome, para dizer que o Senhor está acima de todos, no nosso coração também. E que nós desejamos ter o Senhor reinando em nossas vidas, assim como o Senhor reina no universo. Então venha reinar, Deus, em nós. Reine sobre a nossa vida. Reine sobre a nossa família. Reine sobre a vida da nossa igreja. Seja o Senhor acima de todos nós. Por encima de tudo.
bienvenido a Horizon West Community Church. Gracias por ser parte de esta experiencia junto a nosotros. Esperamos que la adoración haya ministrado tu vida en este día. Yo te invito a que te conectes con nosotros cada domingo por aquí por Facebook Live. Recuerda, cada domingo por aquí por Facebook Live a las 11 de la mañana para que tú seas parte de las cosas grandes que el Señor está haciendo en esta comunidad. Quédate ahí conectado para que seas bendecido por la poderosa palabra que Dios puso en el corazón de nuestro pastor Víctor Rivera. El pastor Alex. Hoje vai predicar o pastor Alex. Es la primera vez, Alex es de Sao Paulo. É a primeira vez, Sim, o pastor São Alex é de São Paulo. Aleluya, Alex, ve caminando por acá. Y esperamos que Dios use a Alex de una manera poderosa y gloriosa. Esperamos que Deus use o pastor Alex de uma maneira poderosa. Oramos para que Dios prepare nuestros corazones Oremos para que Deus prepare os nossos corações y recibamos palabra poderosa del Señor. e recebamos palavra poderosa do Senhor Jesus. Palabra que alimente nuestra alma y nuestro espíritu. Palavra que alimenta a nossa alma e o nosso espírito. Yo quiero hacerle una oración por Alex en esta mañana. Eu vou fazer uma oração para o pastor Alex essa manhã. Dios Padre, venimos delante de tu presencia Amém, Senhor. y te damos gracias por permitirnos estar aquí. Mira a este joven pastor. Yo te pido que de manera especial tú lo uses con poder de lo alto. Lo ponemos en tus manos. Que tú pases carbón encendido por sus labios y que él traiga palabra que edifique tu iglesia. Amém, Senhor. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén y amén. Dios me los bendiga. Yo soy el pastor Víctor Rivera, pastor de la iglesia. Espero que se gocen en esta mañana. Dios me los bendiga. Amém. Fica aqui do meu lado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém? esteja sobre a sua vida. Amém. Queridos irmãos, nossa igreja hoje está vivendo um dia muito especial. Queridos hermanos, hoje nossa igreja está vivendo um dia muito especial. Hoje se inicia um culto em português entre nós. Hoje se inicia um culto em português entre nós outros. A nossa igreja passa hoje a falar mais um idioma. Nossa igreja passa a falar outro idioma. A nossa igreja agora passa a fazer parte de uma comunidade muito grande. Hoje dia nossa igreja passa a ser parte de uma comunidade muito grande. São cerca de 280 milhões de pessoas que falam português. São cerca de 280 milhões de pessoas que falam o português. E deste número, 200 milhões são brasileiros. E deste número, 200 milhões são brasileiros. E 300 mil vivem na Flórida. E 300 mil vivem na Flórida. E nós agora fazemos parte dessa grande E comunidade. nós outros agora somos parte dessa grande comunidade. Amém. Aqui não se inicia uma outra igreja. Hoje dia não se inicia outra igreja. Somos uma só igreja. Somos uma só igreja. Que falamos agora uma nova língua. Que agora falamos uma nova língua. Agora o culto é trilingüe. Agora o culto é trilingüe. Isso demonstra aquilo que o nosso Deus tem feito aqui. Isso demonstra o que nosso Deus ha hecho aqui. O nosso Deus tem preparado a nossa igreja Nosso Deus ha preparado nossa igreja ao longo dos seus 18 anos de vida ao longo de seus 18 anos de vida para ser um lugar que acolhe povos para ser um lugar que acolhe pueblos de muitas nações. de muitas nações. Deus nos preparou para ser Deus nos ha preparado para ser uma casa de oração uma casa de oração para todos os povos. para todos os pueblos. É isso que somos. É isso o que somos. É isso que Horizon West Community Church é. É isso que Horizon West Community Church é. Meu inglês não ficou muito legal, Não. né? Ok. Bom, queridos irmãos, eu quero começar essa mensagem em português Queridos hermanos, quero começar essa mensagem em português, trazendo a vocês o primeiro sermão do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo a vocês o primeiro sermão de Jesus Cristo, que está lá no Evangelho de São Marcos, que está em Evangelho de São Marcos, capítulo 1, capítulo 1,
os versos 14 e 15. versículos 14 y 15. Este é o primeiro sermão de Jesus e esse será o meu primeiro sermão aqui. Ese es el primer sermón de Jesús y será mi primero aquí. Espero que o primeiro de muitos. Espero que el primero de muchos. Assim diz a palavra do Senhor e eu espero que você acompanhe, Así dice la palabra del talvez Señor. aqui, não? Depois que João Batista foi preso, Después que Juan fue encarcelado, Jesus foi para a Galiléia, Jesús vino a Galilea, proclamando as boas novas de Deus. predicando el evangelio del reino de Dios, O tempo é chegado, dizia ele. diciendo, el tiempo se ha cumplido O reino de Deus está próximo. y el reino de Dios se ha acercado. Arrependam-se Arrepentíos e creiam nas boas novas. y creed en el evangelio. Queridos irmãos, o nosso Jesus não pregou uma outra mensagem Queridos hermanos, Jesús no pregó otro mensaje, que não fosse essa, o reino de Deus sino chegou. ha sido ese el reino de Dios. Quando Jesus fala de amor, justiça, paz, Cuando Jesús habla de amor, justicia, paz, salvação, salvación, não é uma outra mensagem. no es una otra mensaje. Ele está falando do reino de Deus que chega entre nós. Él está hablando del reino de Dios que ha llegado. Porque o reino de Deus chegou, Porque el reino de Dios ha llegado a paz, a paz, a justiça, a justicia, a amor, hay amor, a salvação. hay salvación. Porque a boa notícia Porque la buena noticia é esta: es esta. o reino de Deus chegou. El reino de Dios ha llegado. Não há outra mensagem. No hay otra mensaje. É essa a mensagem da igreja de Cristo. Es esta la mensaje de la iglesia de É Cristo. isso que temos que anunciar ao mundo. Es eso lo que tenemos que anunciar al O mundo. reino de Deus chegou. El reino de Dios ha llegado. Arrependam-se, Arrepentirse, creiam. crean. Não é simples isso? No es simple esto. Agora vejam, Ahora vean, quando nós pensamos no tema reino de Deus, cuando nosotros pensamos en el tema reino de Dios, nós precisamos considerar duas coisas necesitamos considerar dos cosas para compreender muito bem todas as coisas. para entender muy bien todas las cosas. E nós precisamos fazer uma pergunta para iniciar o nosso processo de entendimento. Y necesitamos hacer una pregunta para entender. Por que Jesus está anunciando o seu reino? ¿Por qué Jesús está anunciando su reino? Por que Jesus sai do seu trono de glória, ¿Por qué Jesús sale de su trono de gloria? se reduz à forma humana, Se reduce a forma humana para dizer aos homens que agora o reino dele chegou? para decir a los hombres que ahora el reino de Dios llegó. Isso é muito simples, Eso es muy simple, porque há um outro reino entre nós. porque hay otro reino entre nosotros. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan que a influência, a ação de Satanás é um governo entre nós. que la influencia y la acción de Satanás es un Governo. gobierno entre nosotros. Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo. Jesús llama a Satanás de príncipe de este mundo. É por isso que ele vem até nós para dizer: o meu reino chegou. Es por eso que Él viene hasta nosotros para decir, mi reino ha llegado. Porque há um outro reino entre vocês. Porque hay otro reino entre ustedes. Um outro reino que veio para roubar, matar e destruir. Porque hay un reino que vino para matar, robar y destruir. Mas agora o meu reino chegou. Mas ahora mi reino ha llegado. Com isso podemos entender, queridos irmãos, que nós vivemos Por eso podemos entender, queridos hermanos, que Que nós nosotros vivimos em uma realidade de guerra. en una realidad de guerra. Há uma rebelião no universo. Hay una rebelión en el universo. Há uma guerra contra Deus. Hay una guerra contra Dios. Mas o reino de Deus chegou. Mas el reino de Dios ha llegado. Arrependam-se e creiam. Arrepiéndanse y crean. Essa guerra não começou aqui. Esta guerra no empezó aquí. Essa guerra começou em um lugar chamado eternidade. Esta guerra empezó en un lugar llamado eternidad. Por um ser chamado querubim guardião. Por un ser llamado querubín protector. É isso que diz Ezequiel 28. Es eso que dice Ezequiel 28. Esse ser, ele creu em seu coração Este ser ha creado en tu corazón que ele poderia subir ao santíssimo lugar que Él podría subir al santísimo lugar e destronar y destronar o Deus Altíssimo. el Dios Altísimo. Mas nós sabemos que a história nos diz que ele perdeu isso, né? Mas sabemos que la historia dice que Él ha perdido. Mas também a história nos diz que essa ideia não ficou só com ele. Sabemos que esa idea también no ficó solo con Él.
Quando nós lemos Apocalipse 12, verso 4, Cuando leemos Apocalipsis 12, versículo 4, quando o apóstolo João fala sobre a queda de Satanás, cuando el apóstol Juan habla sobre la queda de Satanás, ele nos diz que ele cai com 1/3 dos anjos dos céus. él dice que él cae con 1/3 de los ángeles del cielo. Então esse ser que é um querubim guardião, Entonces ese ser que era un querubín protector, creu nessa mentira, creó en esta mentira, por isso ele é o pai da mentira, por esto eres el padre de la mentira. e convenceu 1/3 dos anjos dos céus Y ha convencido 1/3 de los ángeles del cielo que seria possível que sería posible se levantar contra o Deus se Altíssimo levantar contra Dios Altísimo e derrubá-lo do seu trono. y derrubarlo de su trono. E foram derrotados. Y fueron derrotados. Porque a criatura Porque la criatura não pode superar o seu Criador. no puede superar al Creador. A criatura tem algum poder, La criatura tiene algún poder, mas o Criador é o poder. mas el Creador es el poder. Amém. Esse ser não se deu por convencido de sua derrota. Ese ser no estaba convencido de su derrota. Ele sabia que havia uma outra criação, Él sabía que había otra creación em um lugar chamado Éden, en un lugar llamado Edén, o homem. el hombre. Então ele vai até esse lugar Entonces él va a este lugar e seduz o homem, y seduce al hombre para que o homem se junte a ele para que el hombre se junte a él nessa guerra en esta guerra contra Deus. contra Dios. E todos os homens passaram Y todos los hombres pasaron a querer o mesmo que a Satanás, querer el mismo que Satanás, serem senhores ser señores de suas próprias de vidas, sus propias vidas, sentarem no trono sentar en un trono de seus próprios corações, de sus propios corazones, destronando a Deus. destronando a Dios. Há uma rebelião no universo. Hay una rebelión en el universo. E diante dessa realidade, Jesus vem Y diante de esta realidad, Jesús viene e diz: y dice, o meu reino chegou. mi reino ha llegado. Há um outro reino entre vocês. Hay otro reino entre E ustedes. eu vim aqui Yo vine aquí para acabar com essa rebelião, para acabar con esta rebelión, para colocar todos os inimigos de Deus para colocar todos los enemigos de embaixo Dios dos meus pés, abajo de sus pies, para que se cumpra a vontade do meu Pai, para que se cumpla la voluntad de mi aqui Padre, na terra, aquí en la tierra, como ela já se realiza como ya se realiza nos céus. en el cielo. O reino de Deus chegou. El reino de Dios ha llegado. Não é assim que o Senhor nos ensina a orar? ¿No es así que Jesús nos enseña a orar? Lembram-se da oração modelo? Acuérdense de la oración modelo, Pai Nosso? Padre nuestro, Lembram-se? Pai Nosso que estás nos céus, Padre nuestro que está en el cielo, santificado seja o seu nome. santificado sea su nombre, Venha a nós o seu reino. venga a nosotros su reino, Seja feita a sua vontade. sea hecha su voluntad, Aonde? Aqui na terra. aquí en la tierra, Como ela se realiza así como en el cielo. nos céus. O reino de Deus chegou, El irmãos. reino de Dios llegado. É disso que Jesus está falando. Es eso que Jesús está diciendo. Há uma rebelião entre vocês, entre mim. Hay una rebelión entre ustedes y en mí. Há um caos no universo. Hay un caos en el universo. Há uma influência maligna que se opõe aos desígnios de Deus. Hay una influencia maligna que se opone a residuos de Dios. Avaliem o mundo, irmãos. Veja como tudo funciona. Evalúe el mundo, hermanos, y vea cómo todo funciona. Nós vivemos em um mundo que de fato é contexto de guerra. Vivimos en un mundo en contexto de guerra. Quanta morte, ¿Cuánta muerte? quanto sofrimento, ¿Cuánto sufrimiento? quantas perdas, ¿Cuántas perdas? quantas dores. ¿Cuántas dores? É o que nós vemos nos contextos de guerra. Es lo que vemos en el contexto de guerra. E é o que há no mundo. Y hay o que hay no mundo. Vejam como as relações se dão neste mundo. Vea cómo los relacionamientos se hacen en el mundo. Vejam os critérios que as pessoas têm para se relacionarem umas com as outras. Vea el criterio que el ser humano ve para relacionarse con el mundo. É o critério da raça, Es el criterio de la raza. ou seja, se você é de um lugar, O sea, si usted es de un lugar, você é importante. usted es importante. Mas se você é de um outro lugar, Mas si usted es de otro lugar, você não vale muito. usted no vale mucho. Se você tem um tipo de cor, Si usted tiene un tipo de color, você é importante. usted es importante. Mas se a sua cor é um pouquinho mais tostadinha, Pero si, pero si tu color es un poquito más tostadita, você vale menos. usted vale menos. É assim o mundo. Así es el mundo. O mundo se divide por gênero. El mundo se divide por géneros. Se você é homem, Si usted es hombre, vale muito. vale mucho. Mas se é mulher, Si usted es mujer, parece que vale pouco.
parece que vale pouco. não é? ¿No es así? O mundo é assim. El mundo es así. O mundo se divide por classes. El mundo se divide por clases. Se você tem muito, Si usted tiene mucho, você vale muito. usted vale mucho. Se você tem pouco, Si usted tiene poco, você vale pouco. usted vale poco. Esse é o contexto do mundo. Ese es el contexto del mundo. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz, Es por eso que el apóstol Pablo nos dice, corrigindo, João, apóstolo João, el apóstol Juan, sorry, na sua primeira carta, en su primera carta, capítulo 2, verso 15, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, no ames el mundo, nem o que nele há, ni en las cosas del mundo, porque aquele que ama o mundo, porque aquel que ama el mundo, o amor do Pai el amor del Padre não está nele. no está en él. O mundo não reflete a Deus. El mundo no refleja a Dios. O mundo não reflete a vontade de Deus. El mundo no refleja la voluntad de Dios. O mundo não reflete a justiça de Deus. El mundo no refleja la justicia de Dios. O mundo não reflete a paz, o amor de Deus. El mundo no refleja la paz, el amor de Dios. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a não amar o mundo. Por eso la palabra de Dios nos enseña a no amar el mundo. Não ame esse sistema, essa maneira de ser. No ame ese sistema, esa manera de ser. Não ame esse modo de desenvolver as suas relações. No ame este modo de desarrollar tus relaciones. Não ame esse critério que o mundo impõe sobre você. No ame los criterios que el mundo los impone entre ustedes. Isso não reflete a vontade de Deus. Esto no refleja la voluntad de Dios. Isso só revela a influência maligna Esto solo revela la influencia maligna que há entre vocês. que hay entre nosotros. Porque tem um outro reino no meio de Porque hay vocês. otro reino delante de ustedes. Mas o reino de Deus chegou. Mas el reino de Dios ha llegado. Isso vai acabar. Esto va a acabar. Isso vai ser finalizado. Esto va a ser finalizado. Os inimigos de Deus serão punidos. Los enemigos de Dios serán punidos. E tudo será restaurado conforme a vontade de Deus. Y todo será restaurado de acuerdo a la voluntad de Dios. Quando falamos do reino de Deus, amados, Cuando hablamos del reino de Dios, hermanos, você precisa entender isso. usted necesita entender. Para você entender por que a vida é assim. Para entender por qué la vida es así. Há tanta gente se questionando Hay tantas personas se cuestionando se há um Deus, si hay un Dios. por que a vida é desse jeito? ¿Por qué la vida es así? Se há um Deus, Si hay un Dios, por que crianças morrem de fome? ¿por qué crianzas, niños mueren de hambre? Se há um Deus, Si hay un Dios, por que tem tanta gente sofrendo injustiça nesse mundo? ¿por qué hay tantas personas con injusticia en ese mundo? Jesus nos diz: Jesús nos dice, há um outro reino entre vocês, hay otro reino entre ustedes, mas agora o reino de Deus chegou. mas el reino de Dios ha llegado. A realidade vai mudar. La realidad va a mudar. O reino de Deus chegou na sua vida, querido irmão? El reino de Dios ha llegado en tu vida, querido hermano. A sua realidade está mudando? Tu realidad está cambiando. É disso que Jesus está falando. Es eso que Jesús está diciendo. É isso que eu quero que você guarde no seu coração nesta manhã. Es eso que quiero que guarde en tu corazón esta mañana. Que aonde o reino de Deus chega, Donde el reino de Dios llega, a realidade muda. la realidad cambia. A mentalidade muda. La mentalidad cambia. Os sentimentos mudam. Los sentimientos cambian. As ações mudam. Las acciones cambian. Se o reino de Deus chegou na sua vida, Si el reino de Dios ha llegado en tu vida, você precisa ser diferente do que está lá fora. usted necesita ser diferente de lo que hay afuera. É disso que Jesus está falando. Es eso que Jesús está diciendo. O reino de Deus chegou. El reino de Dios ha llegado. Tem uma segunda informação que eu desejo que você guarde no seu coração também essa manhã. Hay una segunda información que deseo que usted guarde en esta mañana en tu corazón. Depois que você compreende que o reino de Deus chega, Después que usted entiende que el reino de Dios ha llegado, você precisa compreender que há uma expectativa agora usted necesita entender que hay una expectativa ahora de Deus para com os homens, de Dios con los hombres, para que estes, para que estos, diante desta mensagem, delante de esta mensaje, respondam de maneira adequada. respondan de una manera adecuada. A maneira que Deus espera La manera que Dios espera é que você responda com arrependimento e fé, es que Dios responda con arrepentimiento y fe. porque o desejo de Deus Porque el deseo de Dios é que todos os homens se salvem, que todos los hombres se salvan, que todos os homens se livrem dessa maldição, que todos los hombres se libren de esta maldición, que todos os homens se rendam outra vez aos seus que pés todos los hombres se rindan a sus pies e tenha a Ele como Senhor de suas y vidas. que tengan a Él como Señor de sus vidas. Que o homem abandone o trono que ele se sentou Que el hombre abandone el trono que Él sentado
e entregue esse trono ao Senhor, y entregue este trono al Señor, porque é dele. porque es de Él. Amém? Irmãos, entendam que esse reino vem de duas fases. Hermanos, entienda que este reino viene en dos fases. Ele se apresenta primeiro com graça, Él presenta primero con gracia, oferecendo a nós perdão, ofreciendo a nosotros perdón, salvação, salvación, oportunidade de desistência. oportunidad de desistir. Desistam, Desistan, se entreguem, se entreguen, aceite, acepten, me recebam como Senhor de suas vidas. reciban como Señor de mi vida. É por isso que a vida continua ainda do jeito que está, Es por eso que la vida continúa de la manera que está, apesar do reino de Deus ter chegado. a pesar del reino ha llegado, Porque essa é a grande pergunta, não é? porque esa es la gran pregunta. O reino chegou, El reino ha llegado, porque a vida ainda é assim. ¿por qué la vida todavía es así? Porque Deus está tratando um problema maior. Porque Dios está tratando un problema mayor. É o seu problema Es tu problema com Ele. con Él. Todo o resto Ele vai resolver depois. Todo el resto Él va a resolver después. É isso que a graça nos revela. Es eso que la gracia nos revela. Que Deus se abre Que Dios se abra y venga hasta nosotros para nos oferecer perdão dos para nos nossos pecados. ofrecer perdón sobre nuestros Nos pecados. oferecer uma nova chance, Ofrecernos una nueva chance, uma nova oportunidade diante dele. una nueva oportunidad delante de Él. Chance de se entregar frente a essa rebelião Chance de entregarse delante de esta rebelión e se tornar novamente um súdito do Senhor. y se tornar un súbdito del Señor. Porque haverá a segunda fase do reino, irmãos. Porque habrá segunda fase del reino, hermanos. Quando o nosso Cristo voltar Cuando Jesús volver pela segunda vez, por la segunda vez. não mais para salvar, No más para salvar, mas ele virá, como diz João, mas Él virá, como dice Juan, com poder e grande glória, con el poder y gran gloria, montado sobre o seu cavalo branco, montado en su caballo blanco, com coroas sobre sua cabeça, con corona sobre su cabeza, com exército de anjos ao seu redor, con ejército de ángeles a su alrededor. não mais para salvar, No más para salvar, mas para condenar mas para condenar todos os inimigos de Deus todos los enemigos de Dios e fazer-se cumprir y hacerse cumplir a palavra do nosso la Deus palabra de nuestro Dios sobre a terra sobre la também. tierra. Aquele dia em que todo olho verá, Aquel día que Él verá, toda língua confessará toda lengua confesará que Jesus Cristo é Senhor. que Jesús Cristo es el Señor. Irmão, você precisa entender isso. Hermano, usted necesita entender eso. Porque se você entender isso, você entende a gravidade que estamos diante. Porque si usted entiende eso, usted entenderá la gravedad que está sobre adelante. Se você entender isto, você vai entender qual é o real problema. Si usted entender eso, usted va a entender el real problema de tu vida. O problema da sua vida não é a casa que você vive. El problema de tu vida no es la casa que usted vive. O problema da sua vida não é o emprego que você tem. El problema de tu vida no es el empleo que usted tiene. Não é a enfermidade que você tem lutado. No es la enfermedad que usted tiene luchado. O problema da sua vida El problema de tu vida é para onde você vai es para dónde usted va quando desta vida cuando de esta vida você sair. usted sairá. O seu problema é uma questão de eternidade. Tu problema es una cuestión de eternidad. É por isso que a palavra de Deus nos diz: Es por eso que la palabra de Dios nos dice, leve lleve e momentânea y momentánea. são as nossas tribulações Son las nuestras tribulaciones nesta terra. en esta tierra. Isto não é o mais importante. Eso no es lo más importante. Isso tudo vai passar. Esto todo es pasajero. O Senhor sabe da tua angústia. El Señor sabe de tu angustia. O Senhor sabe das dores que você tem. El Señor sabe de los dolores que usted tiene. O Senhor sabe que você se sente desamparado. El Señor sabe que usted está desamparado. O Senhor sabe que você se sente muitas vezes El Señor sabe que usted se siente muchas veces fragilizado, fraco, impotente, impotente, sem condições de mudar a sua realidade. sin condiciones de cambiar tu realidad. É por isso que ele deixou o seu trono de glória. Es por eso que Él ha dejado su trono de gloria. Se rebaixa a forma humana Se bajó a forma humana e traz o seu reino até nós, y trajo su reino hasta nosotros para nos dar a possibilidade para nos dar la posibilidad de sair dessa situação. de salir de esta situación. O Senhor espera que você responda El Señor espera que usted responda com arrependimento e con fé. arrepentimiento y fe. Você já respondeu ao Senhor? ¿Usted ya ha respondido al Señor? Já teve aquele grande dia em que você disse: Senhor, ¿Ya tuvo aquel día que usted dijo, Señor, Tu és o Senhor, tú eres el Señor, eu não. yo
yo no. A minha vida é sua. Mi vida es tuya. Reina sobre mim. Rendice sobre mí. Já teve esse dia? ¿Ya tuvo estos días? Então você é o homem mais feliz da face da terra. Entonces usted es el hombre más feliz de la faz de la tierra. Você está pacificado com o Usted, Senhor. usted está pacificado con el Señor. O seu destino é os céus. Tu destino es el cielo. A sua casa é o reino. Tu casa es el reino. É só uma questão de tempo. Es solo una cuestión de tiempo. E você chegará lá. Y usted llegará allá. Entenda que arrependimento, querido irmão, não é lamento. Entienda que arrepentimiento no es lamentarse. Se no dia em que você entendeu essas coisas, você somente se lamentou, Si el día que usted entendió esto solamente se lamentó, isso não é arrependimento. eso no es arrepentirse. Você ainda não entendeu nada. Usted no ha entendido nada. Arrependimento é mudança de atitude. Arrepentirse es mudar de actitud. É mudança de mente. Es mudanza de mente. Na prática, En la práctica é concordar com Deus es concordar con Dios sobre tudo aquilo que Ele diz sobre todo lo que Él dice sobre mim, sobre mí, sobre a vida, sobre la vida, sobre as pessoas. sobre las personas. É quando Deus diz, Pastor Alex, você é pecador. Es cuando Dios dice, Pastor Alex, usted es pecador. E eu digo, sim, o senhor tem razão. Y yo digo, sí, el Señor tenía razón. Pastor Alex, você é equivocado nos seus pensamentos. Pastor Alex, usted equivoca en tus pensamientos. E eu digo, Yo digo, o senhor está certo, eu sou equivocado. usted está cierto, yo estoy equivocado. E eu volto a Deus, Y yo regreso a Dios. me diga como pensar, Senhor. Me diga cómo pensar, Señor. Me diga como ser. Me diga cómo ser. Me diga como sentir. Me diga cómo sentir. Me diga como viver a vida. Me dice cómo vivir la vida. E Ele nos diz isso. Y Él nos dice eso. E à medida que Ele nos fala isso, Y a medida que Él nos dice eso e passamos a praticar, y pasamos a... isso é arrependimento. Eso es arrepentirse. Se você não mudou o seu modo de agir, Si usted no ha cambiado su modo de agir, se você não concordou com Deus, si usted no ha concordado con Dios, você ainda não está arrependido. usted todavía no está arrepentido. Você continua sendo uma verdade Usted continúa siendo una verdad em você mesmo. en usted mismo. Queridos irmãos, também é importante entender. Queridos hermanos, es importante entender, Arrependimento arrepentirse não é um lugar que a gente chega. no es un lugar que nosotros llegamos. Arrependimento Arrepentirse é uma caminhada que nós seguimos. es una caminada que seguimos. É por isso que lá no Brasil, não aqui, mas lá no Brasil, Es por eso que allá en Brasil, no aquí, às vezes nós encontramos dentro da igreja às vezes encontramos en la iglesia pessoas com alguns comportamentos estranhos. personas con algún comportamiento extraño. Não aqui, No aquí, só no Brasil. solo en Brasil. Ok? E nos perguntamos, não é? Y nos preguntamos, Por que esse irmão vive e age desse jeito? ¿por qué el hermano vive y hace eso? Eu vi o dia do batismo dele. Yo vi cuando se bautizó, Eu vi o dia que ele levantou a sua mão dizendo, eu aceito Jesus. yo vi cuando él levantó su mano y dice, yo acepto a Jesús. Mas às vezes saem umas palavrinhas estranhas da boca dele. A veces salen algunas palabras extrañas de su boca, Umas atitudes confusas. unas actitudes confusas. Arrependimento não é um lugar que chega. Arrepentirse no es un lugar que llegas, É uma caminhada que se segue. es una caminata que se sigue. Nós estamos dia a dia Estamos día a día nos arrependendo, arrepentiéndonos, corrigindo corrigiendo as nossas vidas nuestras vidas e nos ajustando y nos ajustando ao querer de Deus. al Creador. É assim que Jesus quer que respondamos. Es así que Jesús quiere que respondamos. Arrependam-se. Arrepiéndanse. Comecem a sair do lugar que vocês estão. Empiecen a salir del lugar que están. Comecem dia a dia a praticar tudo que eu tenho ensinado. Empiece a practicar todo lo que he enseñado. Eu sei que vocês não chegarão ao meu ideal aqui, Yo sé que no llegará a mi ideal aquí, mas caminhem. pero caminen. Essa chegada vai chegar em um lugar, Esa llegada llegará a un lugar, o céu. al cielo, E lá y allá seremos perfeitos, seremos perfectos. como perfeito Ele é. Perfectos. Amém? O nosso Senhor Jesus também diz uma outra coisa: creiam. El nuestro Señor Jesús también dice, crean. Perceberam que o reino chegou? ¿Han visto que el reino ya ha llegado? Entenderam a mensagem? ¿Entendieron el mensaje? Creiam. Crean.
Hebreus 11:1 nos ensina sobre a fé cristã. En Hebreos 12:1 nos enseña sobre la fe cristiana. Pastor Victor utilizou esse texto em uma das suas pregações aqui. El pastor Víctor utilizó ese texto en una de sus predicaciones aquí E nos ensinou sobre a fé. y nos enseñó sobre la fe. E nós podemos resumir Y nosotros podemos resumir que a fé é confiança e esperança. que la fe es confianza y esperanza. É confiar que Jesus é quem ele diz ser. Es confiar en Jesús es lo que dice que es. É confiar naquilo que Jesus ensina Es confiar aquilo que Jesús enseña e colocar a esperança em tudo aquilo que ele disse que vai fazer. y colocar la esperanza en todo lo que Él dice que va a hacer. E assim vivemos de maneira constante Y así vivir de una manera constante nessa fé. en esta fe. Eu vivo crendo que Jesus é quem ele diz que é. Y yo vivo creyendo que Jesús dice que Él es. Eu vivo crendo que o que ele diz é a verdade. Yo vivo y creo que lo que Él dice es la verdad. E eu espero Yo espero que tudo o que ele disse que fará, que todo lo que Él dice que hará, ele vai fazer. Él lo va a hacer. Isso muda a gente. Eso cambia a nosotros. Isso muda o nosso modo de pensar. Eso cambia nuestro modo de pensar. Isso muda os nossos sentimentos. Eso muda nuestros sentimientos. Isso muda as nossas ações. Eso cambia nuestras acciones. Existem pessoas que ainda permanecem iguais Existen personas que permanecen iguales como eram no mundo como eran en el mundo porque não trabalha a fé. porque no trabajan la fe. Estão sempre duvidando. Siempre dudan. Será que Jesus tem poder ¿Será que Jesús tiene poder sobre este problema? sobre este problema? Será que aquilo que Jesus disse ¿Será que aquilo que Jesús habla é verdade? es verdad? Altermercado fala outra coisa. Automercado dice otra cosa. Será que o que Jesus diz é verdade? ¿Será lo que dice Jesús habla Jesús es verdad? Será que Jesus fará ¿Será que Jesús hará aquilo que ele disse que vai fazer? aquilo que dice que Él hará? Queridos irmãos, Queridos hermanos, a palavra de Deus diz la palabra de Dios dice que o nosso Senhor Jesus não é homem, que nuestro Señor Jesús no es hombre, nem filho de homem, ni hijo de hombre, para que minta. para que mienta. Se você duvida que ele tem poder sobre a sua criação, Si usted duda que Él tiene poder sobre su creación, eu digo a você, sim, ele tem. yo digo a usted, sí, Él tiene. Jesus andou por sobre as águas. Jesús andó sobre el agua. O Senhor Jesus fez uma tempestade cessar. Él hizo una tempestad acabar. Se você tem dúvida que Jesus tem poder sobre as enfermidades, Si usted tiene dudas que Jesús tiene poder sobre las enfermedades, eu digo a você, ele tem. yo digo a usted, Él tiene. Ele curou cegos. Él ha curado ciegos. Ele levantou paralíticos. Él ha levantado paralíticos. Ele curou uma mulher que tinha uma forte hemorragia. Él ha curado a una mujer que tenía una fuerte hemorragia. Multidões e multidões de doentes eram curados por Jesus. Millones y millones de personas han sido curados por Jesús. Jesus tem poder sobre as Jesús tiene enfermidades. poder sobre las enfermedades. Jesus tem poder sobre a sua enfermidade. Jesús tiene poder sobre su enfermedad. Você quer saber se Jesus tem poder sobre a morte e a vida? ¿Usted quiere saber si Jesús tiene poder sobre la muerte y la vida? Ele tem. Él tiene. Ele ressuscitou Lázaro. Él resucitó a Lázaro. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Él resucitó a la hija de Jairo. Ele mesmo se entregou à morte Él mismo se entregó a la muerte e ressuscitou ao terceiro y dia. resucitó al tercer E día. vivo estás Y vivo estás, à direita de Deus Pai. Él vive con nosotros. Jesus tem poder. Jesús tiene poder. Creia, Crean, não duvide. no duden. É disso que Jesus está falando. Você entendeu? Es eso que Jesús está diciendo. ¿Usted ha entendido? Já entendeu quem eu sou? ¿Ya ha entendido quién yo soy? Então creia em mim. Entonces crea en mí. Creia no que eu digo. Cree en lo que digo. E creia naquilo tudo que eu irei fazer. Y crea en todo lo que digo que voy a hacer. O reino de Deus chegou. El reino de Dios ha llegado. E é disso que se trata. Es de eso que se trata. Querido irmão, eu estou caminhando para o final da minha mensagem. Querido hermano, estoy llegando al final de mi mensaje. Mas eu quero relembrar a você, ou pelo menos a 2 grupos de pessoas aqui nessa manhã. Quiero acordar a usted que hay 2 grupos de personas aquí en esta mañana. Aqueles que já se entregaram ao Senhor, Aquellos que ya se entregaron, rendieron al Señor, que já são agora súditos do reino de Deus, que son súditos del reino de Dios, mas há aqueles que ouviram talvez isso pela primeira vez. o aquellos que escucharon eso por primera vez.
e estão começando a entender as coisas. y empezaron a entender las cosas. Eu quero deixar uma última mensagem para cada um desses dois grupos. Yo quiero dejar una última mensaje para cada uno de esos dos grupos. Você que já entregou a sua vida a Jesus, Usted que ya ha entregado su vida a Jesús, você deve viver como alguém que entregou a vida a Jesus. usted debe vivir como alguien que ha entregado su vida a Jesús. Você deve viver como alguém que é súdito do reino de Deus. Usted debe vivir la vida como súbdito del reino de Dios. E a palavra de Deus diz que E lá- pessoas assim, Y la palabra de Dios dice que personas así, em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 20, en 2 Corintios capítulo 5, verso 20, versículo 20, diz o seguinte: dice, déjame ver. portanto, somos embaixadores de Cristo, Por tanto, somos embajadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. como si Dios hubiera hecho apelo por nuestro intermedio. Por amor de Cristo lhe suplicamos, Por amor a Cristo les suplicamos, reconciliem-se reconcíliense com Deus. con Dios. Sabe o que você é? ¿Sabe que usted es Um embaixador do reino. un embajador del reino? Você tem que se identificar assim nesse mundo. Usted tiene que identificarse así. Porque se o Senhor não tivesse um propósito para com os salvos neste mundo, Porque si Dios no tuviera un propósito en este mundo, com os salvos, con los salvos de este mundo, Ele, à medida em que nós disséssemos sim, subiríamos para o céu, não é mesmo? la medida que dijéramos sí, estaríamos en el cielo. Se não houvesse propósito. Si no hubiera propósito, Mas há um propósito para a permanência dos salvos, hay un propósito para la permanencia de los salvos, que estes se tornem embaixadores do reino aqui. que eso se torne embajadores del reino de Dios, Que estes se tornem representantes desse reino neste que eso mundo. se tornen representantes del reino. Um embaixador Un embajador é alguém que representa o reino. es alguien que representa el reino, É alguém que é o próprio reino em um lugar estrangeiro. es alguien que representa el reino en el lugar extranjero. Você é isso. Usted es eso. O reino de Deus chegou na sua casa. El reino de Dios va a llegar en tu Você casa. está lá. Usted está allá. Você é um representante do reino. Usted es un representante del O reino. reino de Deus chegou no seu trabalho. El reino de Dios va a llegar en su trabajo. Você está lá. Usted está allá. Você é o reino personificado naquele lugar. Usted es el reino personificado en este lugar. O reino de Deus chegou na tua vizinhança. El reino de Dios llegó en tu vecinidad. Eles são privilegiados, não é Ellos mesmo? son privilegiados. Porque você está lá. Porque usted está allá. Pode haver mudança naquele lugar. Puede haber cambios en este lugar. Com a tua presença. Con tu presencia, O Senhor nos confiou o ministério da reconciliação. el Señor nos confió el ministerio de la reconciliación. Precisamos entender isso. Necesitamos entender eso Para nos posicionar neste mundo de modo adequado. para nos posicionar en este mundo de un modo adecuado. Não para condenar os pecadores, No para condenar a los pecadores, mas para dizer a eles: para decir a ellos, o reino de Deus chegou. el reino de Dios ha llegado. Tem um jeito melhor de se viver. Hay una manera mejor de se vivir. Tem um Senhor que quer nos libertar de um mal maior. Hay un Señor que quiere resgatarnos de algo mayor. Toda essa sua luta e dificuldade Toda tu lucha y dificultad serão dissolvidas serán terminadas quando o reino de Deus entrar na sua vida. cuando el reino de Dios entrar en tu vida. Irmãos, é muito triste ver os cristãos nos dias atuais. Hermano, es muy triste ver los cristianos en el mundo actual. O modo como se posicionam. El modo como se posicionan De maneira extrema. de manera extrema, Sem dar chance ao pecador. sin dar chance al pecador. Simplesmente declarando: pecador, você está no inferno. Simplemente diciendo, pecador, usted está en el infierno. Pecador, você é de Satanás. Pecador, usted es de Satanás. Aparte-se de nós. Aparte de nosotros. Mas esse não é o ministério da igreja. Pero eso no es el ministerio de la iglesia. O ministério da igreja é um ministério diplomático. El ministerio de la iglesia es un ministerio diplomático. Ei, venha. Vengan, O reino de Deus chegou. el reino de Dios ha Para llegado. você, Para ustedes, para mim. para mí. Agora para você que ouviu isso pela primeira vez. Ahora para usted que ha escuchado esto por primera vez, O reino de Deus chegou para você também. el reino de Dios ha llegado a usted también. O Senhor do reino tem você por objetivo. El Señor del reino tiene usted como objetivo.
O Senhor do reino abriu a porta do reino para que você entre. El Señor del reino abrió la puerta del reino para que usted entre. E se você decidir esta manhã Y si usted decidir en esta mañana viver uma vida diferente Viver- desta que você vive, vivir una vida diferente de esta que usted vive, aceitando o modo de vida que Deus tem para você aceptando el modo de vida que Dios tiene para ustedes e acolhendo o Senhor como Senhor de sua vida, y acolhendo a Jesús como el Señor de su vida, crendo que Ele é quem Ele diz ser, creyendo en que Él es quien Él dice que es, a sua vida pode mudar nesse instante. tu vida puede cambiar en este instante. Você pode caminhar conosco. Usted puede caminar con nosotros. Nós somos a turma que estamos caminhando em direção ao reino. Somos una turma que está caminando sobre el reino. Venha estar conosco. Venga con nosotros. Venha aprender juntamente conosco. Venga a aprender con nosotros. Aqui é o seu lugar. Aquí es tu lugar. E eu encerro Yo termino com a história de um autor americano, con la historia de un autor americano, Dallas Willard. Dallas Willard. Ele diz que o reino de Deus é como a luz elétrica. Él dice que el reino de Dios es como la luz eléctrica. Uma pessoa mora em uma fazendinha Una persona vive en una hacienda sem luz elétrica. sin luz eléctrica. Quando ela precisa de luz, Cuando ella necesita de luz, ela acende uma lamparina. ella prende una lámpara a gas. Quando ela precisa conservar os seus alimentos, Cuando ella necesita conservar sus alimentos, ela abre um buraco em um lugar úmido ella hace un hueco en un lugar húmedo para que conserve o alimento o máximo possível. para conservar su comida lo máximo posible. Quando ela precisa lavar as suas roupas, Cuando necesita lavar su ropa, ela precisa se deslocar até o riacho. ella necesita ir hasta el río. Mas aí o amiguinho Pero un amigo da cidade de la ciudad vai visitar essa pessoa que mora na fazendinha. va a visitar a esta persona que vive en la hacienda. E ele percebe que na estrada Y él ve que en la estrada há luz elétrica. hay luz eléctrica. Mas quando ele entra na fazendinha, Pero cuando él entra en la hacienda, ele vê que não há luz elétrica él ali. mira que no hay luz eléctrica. Então, o amiguinho da cidade pergunta para o morador da fazenda: Entonces el amigo de la ciudad pregunta al amigo de la hacienda, por que você vive assim? ¿por qué usted vive así? Por que você acende uma lamparina para ver alguma coisa no escuro? ¿Por qué usted prende una luz a gas para ver algo? Por que você ainda cava um buraco para guardar os seus alimentos? ¿Por qué todavía haces un hueco para conservar tus alimentos? Por que você ainda lava a roupa no rio? ¿Por qué usted todavía lava la ropa en el río? A luz elétrica chegou. La luz eléctrica ha llegado. Você pode viver de um jeito diferente, Usted puede vivir de una manera diferente, um jeito melhor, de una manera mejor, superior. superior. Assim é o reino de Deus. Así es el reino de Dios. Quando ele chega, Cuando Él llega, ganhamos uma vida muito melhor, ganamos una vida mucho mejor, muito superior. mucho superior. E esta é a mensagem Y este es el mensaje que nós, como igreja, que nosotros como iglesia devemos anunciar. debemos anunciar. O rei chegou. El rey ha llegado. O Senhor está entre El nós. Señor está entre nosotros. Preparem o caminho para ele. Preparen el camino para Él. Tire o pó do trono. Saque el pueblo del trono. Deixe o Senhor sentar aí. Dejen el Señor sentar, Governar sobre nós. gobernar sobre nosotros. E nós viveremos uma nova Y realidade. viviremos una nueva realidad. Vamos colocar a nossa fé no Senhor. Vamos a colocar nuestra fe sobre el Señor. Não ponha sua fé em você. No ponga su fe a ti, Não ponha sua fé no governo. no en el gobierno. Ponha sua fé no Senhor, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ponga tu fe en el Señor, que es Rey de Rey, Senhor dos Senhores. Señor de Señor. O reino de Deus chegou. El reino de Dios ha llegado. Querido irmão, eu peço que você nesse momento, Querido hermano, yo pienso que en este instante, enquanto eu convido a equipe aqui, enquanto convido música. la equipe de música, para que entoemos esta última canção uma outra vez. para que cantemos esa última canción Uma última vez. una última vez, Mas cantarmos agora refletindo sobre as nossas vidas. pero cantar refletiendo sobre nuestra vida. Os meus pais, eles são cristãos. Mis papás son cristianos. Eu nasci no Evangelho, tive Eu essa na- sorte. Yo nací en el Evangelio, bênção. tuve esa suerte, esta benção. E eu aprendi desde pequenininho Yo aprendí desde pequeño que
a tentação da mentira no culto que la tentación de la mentira en el culto acontece na maioria das vezes acontece en la mayoría de las veces no momento do louvor, en el momento del louvor, porque a gente fica declarando coisas porque nosotros declaramos cosas que não são verdades em nós. que no son verdades en nosotros. Nesta canção nós cantamos En esta canción cantamos que o nosso Senhor, ele é rei, ele reina sobre nós. que el Señor es rey y reina sobre nosotros. Mas se ele não é o seu rei, não reina sobre você, Mas si Él no es el rey, no reina sobre sobre ustedes, você estará mentindo, usted está mintiendo, você estará pecando. usted estará pecando. Então foi isso que eu aprendi desde pequenininho. Por eso es lo que aprendí desde pequeño. E eu rogo aos irmãos neste momento Yo les rogo en este momento que você faça uma reflexão sobre a sua que vida. usted haga una reflexión sobre tu vida. Jesus é Senhor? Jesús es el Señor, É o seu Senhor? es el tu Señor, Jesus é o seu rei? Jesús es tu rey, Jesus governa sobre você? Jesús gobierna sobre usted. Meu irmão, se isso não é uma verdade na sua vida, Mi hermano, si eso no es una verdad en tu vida, pegue esse momento agarra este momento e peça perdão a Deus. y pesa perdón a Dios. Se ajuste com Ele, Se ajuste a Él con Él, porque as portas do reino estão abertas. porque la puerta del reino está abierta. É o tempo da graça, El tiempo de la gracia é o tempo do arrependimento, es el tiempo de arrepentirse, é o tempo de voltar atrás, voltar-se ao Senhor. el tiempo de volverse atrás, volverse al Señor. Faça isso. Hagan eso, Eu farei isso. yo haré eso. Vamos ouvir a primeira estrofe dessa canção, Vamos a escuchar la estrofe de esta canción em espírito de oração, en el espíritu de oración, nos ajustando com Deus. nos ajustando con Dios. E em seguida, Y enseguida eu chamo o nosso pastor sênior, pastor Victor, voy a invitar Pastor Víctor para nos orar sobre as nossas vidas para orar sobre nuestras vidas e nos consagrar ao y Senhor. nos consagrar.